prazer ter vocês aqui, uma grande alegria diante de tantos conflitos, diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida. É bom saber que temos pessoas próximas a nós e que temos um lugar onde é refúgio. Então quero que vocês tenham esse sentimento. Vocês não sabem o quanto que eu oro para que vocês que vêm para cá tenham um sentimento de pertencimento, sentimento de que aqui você tem um lugar de proteção, aqui você tem pessoas que vão chorar a sua dor, que vão se alegrar com a sua vitória, que vão suportar uns aos outros em amor. Essa expressão uns aos outros na Bíblia é usada diversas vezes, não é à toa, porque quando Jesus convida as pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas para tomar o jugo dele que é leve, o fardo, o jugo que é suave, o fardo que é leve, ele não está simplesmente falando que isso é uma coisa totalmente subjetiva, mas ele sabe que quando nós seguimos ele, nós fazemos parte de uma família. Então, quando você cair, tem alguém para levantar. Quando você vê algum irmão seu caindo, você pode ter a oportunidade, o privilégio de levantar o seu irmão. Isso é maravilhoso. Então, eu quero, sim, agradecer mesmo vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Para quem não me conhece, acho que quase ninguém aqui, mas eu sou Alaí, pastor nessa igreja, pastoreado pelo Leonardo e pela Larissa. Eu tenho 27 anos, sou casado com a Priscila, sou pai da Manuzinha, formado em teologia e trabalho como professor de ensino religioso no colégio. E é legal trabalhar como professor, o Léo sabe muito bem disso, que nós temos diversas histórias para contar do que acontece em sala de aula. São histórias muito boas. Eu, como professor de ensino religioso, Deus me deu o privilégio de eu ganhar fazendo aquilo que eu mais amo fazer, que é ministrar. Eu lembro que quando eu entrei no colégio, na escola, eu tinha uma preocupação muito grande de se levantar algum aluno e questionar a minha fé e eu não saber dar resposta. Então as minhas aulas, nos meus primeiros meses de trabalho, quando eu fui desafiado a ser professor de ensino religioso em uma escola que nem todos são religiosos, eu falei, eu vou fazer o máximo, estudar o máximo, para não dar brechas para nenhum tipo de argumento, para que ninguém levante lá na sala de aula e me deixe numa sinuca de bico. Então eu lembro que eu chegava e eu dava aula para sexto ano, ensino médio, eu dava aula para os meninos, eu falava de Agostinho no século III, e falava de Tomás de Aquino, falava da filosofia na história, eu falava de Jesus, como ele era considerado não só um religioso, mas também um orador muito importante, alguém importante, além das paredes da religião e tudo, tal. E no final eu só vi os alunos bem assim, ó. Eles não entendiam muito bem o que eu estava falando, porque são meninos de sexto ano. E meninos de sexto ano não tem muito essa coisa de querer questionar algumas coisas, até os meninos do ensino médio. Até que teve um dia que eu fui chamado para dar uma aula e eu não tinha preparado a aula, porque eu tinha que substituir um professor. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Eu pensei, vou pregar uma palavra que eu fiz numa rede de jovens, como eu era líder de jovens naquela época. Então eu fui lá e preguei, ao invés de dar aula com todos. Aí terminou a aula, estava todo mundo chorando. Aí eu falei, é só isso que eu vou fazer agora. No final das contas eu percebi que eles estavam querendo escutar Jesus na sua maior simplicidade possível, que estava quase na testa deles, e vinha assim, fala de Jesus para mim, como diz aquele versículo da Bíblia, que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E um dia desses eu dando uma aula, falando de Jesus aqui, eu percebi que uma garota, porque agora que a gente está na época de pandemia, o feedback que eu tenho é pelos olhos. Então, às vezes eu consigo perceber o feedback da minha mensagem quando eu vejo no olhar de vocês. E eu empolgado, falando de Jesus e tudo. Aí eu percebi que o menino estava começando a chorar. Aí eu empolguei. Nossa! Aí eu fiz a minha melhor pregação no dia. Lembro que terminou, ela estava ali com os olhos todos cheios de lágrimas e tudo. Ela foi para casa, eu fui mandar mensagem para ela. Falei, aquela menina, ele se sentiu tocada, olha só a mensagem, eu quero compartilhar esse testemunho com vocês. Mandei bem assim, filhote, tudo bom? Professor Alaí aqui.
hoje na aula eu te vi chorando. Tá tudo bem? Aí ela, oi professor. Tava chorando não, era só sono mesmo. Você vê como é que tá boa as minhas aulas. Mas, entre histórias e histórias, eu percebo a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho algo a compartilhar com vocês hoje que eu acredito que é muito precioso. Algo que Deus tem ministrado nos últimos dias aí, que aconteceram algumas coisas na minha vida. E alguns de vocês já conhecem alguns dos testemunhos que eu vou contar. Mas vamos lá. Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Fala bem assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro, que é unguento. É um perfume que valia a 300 dias de trabalho naquela época. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando, e as lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Essa expressão pecadora possivelmente se referia às prostitutas daquela época. Jesus disse ao fariseu: Simão, tem algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma seguinte história. Um homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Ele voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela lavou com suas lágrimas e a secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, que é o ósculo santo. Era o beijo na testa, que eles cumprimentavam uns aos outros naquela época, beijo de honra. Desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados já foram perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda dizendo por aí? Está perdoando pecados. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Para aí, gente. O pastor Léo, na semana passada, começou a falar de transformação de hábitos. E o início que ele deu, o estopim, a origem, aonde ele começou a falar sobre mudar os nossos hábitos e qual é o primeiro passo onde nós precisamos mudar, é a gratidão. Seguindo nisso, eu quero falar hoje sobre um outro hábito que nós deveremos adquirir para santificar a nossa vida e a vida dos nossos relacionamentos
e transformar nosso ambiente onde a gente está. Vamos lá. Escuta o que eu quero falar para vocês. Acredito eu que o objetivo de todo filho de Deus, nosso objetivo como filho de Deus, é criar uma atmosfera, criar um ambiente propício para o sobrenatural acontecer. É como se a gente estivesse aqui e a gente preparasse esse ambiente. Quando eu falo ambiente, não estou falando geograficamente, mas estou falando de forma relacional. É como se a gente preparasse as nossas relações para que o Espírito Santo viesse e ele tivesse a liberdade de fazer o que ele quisesse. Esse é o nosso objetivo como filho de Deus. É preparar a nossa casa para o Senhor entrar e ele se sentir, aqui é a minha casa, aqui eu que mando. Aqui eu troco as coisas de lugar. Aqui eu faço o que eu quiser. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver alguns hábitos. Para que isso aconteça, nós precisamos fundamentar algumas coisas na nossa vida. Como, por exemplo, o Léo falou da gratidão. Nós precisamos adquirir uma vida de oração, uma vida de devocional, oração, jejum, adoração e também a generosidade. E eu vou falar da questão da generosidade porque é onde Deus mais tem ministrado, é a área da minha vida que Deus tem mais ministrado, e eu tenho provas de testemunhos, de experiências com o Espírito Santo para contar para vocês que quem não tem fé não acredita. Mas aonde nós preparamos, foi aonde eu e a Priscila, como família, como casal, nós preparamos uma atmosfera na nossa família para que Deus se sentisse livre e dono de todas as coisas para realizar o que Ele quisesse. Ao ponto de a gente achar um absurdo ir para algum lugar e o lugar continuar o mesmo depois que a gente passou por esse lugar. Porque nós, como filhos de Deus, precisa ser um absurdo para nós encontrar as pessoas e passar pela vida das pessoas e as pessoas continuarem a mesma, mesmo depois da gente ter passado pela vida delas. A gente ir para um lugar, vou dar um exemplo. Ontem a gente estava no hospital, estava demorando chamar a minha senha. Acho uma senha aqui, a senha da Pri, para ela tomar uma vacina. Primeira reação que nós temos: ingratidão. Que demora, murmuração, reclamando. Nossa, por que isso? Toda hora isso, o que está acontecendo isso? Na mesma hora o Espírito Santo chamou minha atenção. Falou bem assim: ora pela vida das pessoas que estão aí. Porque sempre chegava alguém que passava na nossa frente porque a prioridade era maior. Porque o caso era mais urgente. E eu, como filho de Deus, é um absurdo eu me sentir alguém murmurando porque alguém mais urgente precisa ser atendido e eu ficar ali sendo paciente, esperando chegar a minha vez. Eu lembro que a Priscila estava ali, eu falei: meu bem, tenho certeza que Deus quer nos usar nesse lugar. Ele não nos trouxe nesse lugar simplesmente para ser atendidos. Porque, gente, o sobrenatural de Deus, a fé que faz a gente ver o impossível, a fé que faz acontecer o imprevisível, isso só acontece quando nós estamos num ambiente onde o princípio desse ambiente, onde as pessoas têm como princípio, é melhor dar do que receber. Porque o mundo, o raciocínio do mundo é sempre sugar. O raciocínio do mundo é sempre receber. Nós vamos para todos os lugares buscando ser bem recebido. A gente vai para o trabalho, a gente trabalha para ter uma remuneração boa. A gente se relaciona para ter uma relação boa em questão de receber carinho, receber amor. A gente vai para o restaurante, a gente quer ser bem atendido. A gente vai para o hospital, a gente quer ser bem recebido. O raciocínio do mundo é sempre buscando receber. É sempre buscando receber. Então Deus, ele faz o processo inverso nas nossas vidas. Quando ele consegue encontrar um lugar onde as pessoas têm como prioridade dar e não receber, aí vocês podem, anota o que eu estou falando, milagres acontecem. Milagres acontecem.
Eu vou contar alguns deles. Mas nós precisamos ter isso na nossa mente. Bota isso como fundamento para a vida de vocês. É melhor dar do que você receber. E o texto que eu acabei de ler, existe alguém que deu de forma muito exagerada. Presta atenção. No texto que a gente leu agora, existe alguém que deu de forma muito exagerada, que escandalizou algumas pessoas. Esse texto não fala de Maria. Existe um outro texto que é bem parecido com esse, que tem nos outros evangelhos, que tem Marcos, Mateus e João, mas Lucas conta uma história parecida com a de Maria, mas não é Maria aqui. Aqui conta de uma mulher que é pecadora, e ela encontra um jantar onde Jesus foi convidado. Olha só, Jesus ele foi convidado por um fariseu. Naquela época, um judeu te convidar para jantar era uma expressão de honra. Vem na minha casa jantar. Era como se eu quisesse mostrar para todo mundo que eu tô te honrando. Só que quem chama Jesus é um fariseu. E alguns versículos antes, os fariseus eles rejeitam o conselho de Deus. Então, de certa forma, Simão, que é um dos fariseus, não está no intuito de honrar Jesus. E Jesus prova isso. Prova isso quando ele fala: quando eu cheguei na sua casa, o costume era o seguinte: eu ia, o Aslan me chama para comer lá na casa dele. Nós somos judeus. E eu vou lá jantar na casa dele. Ele preparava o jantar, e normalmente era um jantar que ele me chamava, mas estava aberto para o público. Era como se fosse uma festa. As pessoas que quisessem celebrar aquele momento ali, poderiam entrar e celebrar aquele momento. Ele falou lá, quando eu chegasse lá, como a Palestina é bem deserta, então eu chegava lá com os pés sujos. A primeira coisa que ele fazia, ele mandava um servo dele tirar as minhas sandálias, para lavar os meus pés, e depois ele me cumprimentava com o ósculo santo, que era o beijo santo. Era o beijo na testa de honra. Falava: você é bem-vindo na minha casa, eu vou te honrar. E depois ele derramava um azeite na testa, era pouca quantidade, era como se fosse um dedo de azeite, e ungia a cabeça como se ali ele tivesse a liberdade para comer o que quisesse, para pedir o que quisesse, para fazer o que quisesse. Jesus chega e ele não é recebido com nenhuma dessas tradições, nenhuma dessas práticas. Mas os fariseus e as pessoas ali estavam todo momento atentos ao que Jesus iria falar, porque estavam buscando algum detalhe para poder falar: aí você errou, agora você errou. Só que nesse momento entra uma mulher. Entra uma mulher e ela faz uma entrega extremamente exagerada. Ela faz uma performance extremamente extravagante. Essa mulher, ela chega aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que ela não estava programando chorar, porque senão ela teria levado uma toalha para secar os pés de Jesus. Mas ela sabia o amor que ela tinha encontrado. Ela sabia o perdão que ela tinha encontrado. Ela sabia que tudo que ela precisava era do perdão daquele homem, e ela tinha encontrado isso. Então a forma dela expressar esse amor é extremo. É extremo. Ela chora aos pés de Jesus. Ela não chora porque ela está sendo condenada, porque as pessoas já sabiam da reputação dela, não era novidade para ninguém, mas ela chora aos pés de Jesus. E ela começa a secar com os cabelos. O chorar aos pés de Jesus, regar aos pés. Não existe lugar melhor para orar do que aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. E aquela mulher entendeu isso, então ela rega com lágrimas os pés de Jesus, e depois ela seca com os cabelos. Para uma mulher judia naquela época, soltar os cabelos era uma expressão de intimidade. Era como se ela estivesse saindo nua da rua. Isso acontecia em 4 paredes, isso acontecia entre casais.
Então quando ela libera o cabelo dela para secar os pés de Jesus, ela está expressando ali toda a sua intimidade. É como se ela tivesse: eu quero ter o máximo de intimidade, eu quero que você me conheça no meu mais íntimo, eu quero que você conheça no meu mais profundo, eu quero que você veja e olhe a minha alma, todos os lugares escuros da minha alma. Então ela derrama, ela tira ali o cabelo dela e ela derrama um unguento, que era um perfume muito raro e caro, que normalmente as mulheres prostitutas, elas usavam aquilo para atrair outros homens, porque o cheiro era gostoso, e equivalia o preço de 300 dias de trabalho. Imagina você pegar o seu salário de 300 dias e derramar aos pés de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher: quando Jesus perdoa ela, na verdade, Jesus não perdoa ela, Jesus só dá a certeza do perdão. Jesus não fala: agora você vai ser perdoada. Ela não fez isso para ser perdoada. Jesus fala: os seus pecados já foram perdoados, a sua fé te salvou. O que Jesus está querendo dizer é que ela fez isso não para ser perdoada, ela fez isso porque ela tinha uma profunda convicção da certeza do perdão de Deus. Todas as vezes que nós entendemos o perdão de Deus, a nossa entrega, ela é exagerada, ela é extravagante. A nossa oferta, ela é extrema, porque a gente sabe a dívida que a gente tinha com Deus. A gente sabe a dívida, olhando para o nosso coração, nós sabemos, lá no fundo, que nós não merecíamos o céu, que nós merecemos o inferno. Gente, e quem foi resgatado pela graça de Deus, sabe o que eu estou falando. Se existe uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração, é a graça dele. Tem dias que eu erro 7 vezes. Sabe quando você está tentando melhorar os seus hábitos, mas acontece que você tem um hábito ruim, você cai nele, e daqui a pouco você fica com a sensação tipo assim: Deus deve estar me achando muito cara de pau, porque eu caí e pedi perdão, aí fui lá e caí de novo, e pedi perdão. Então vai gerando, o diabo ele vai conquistando a sua alma, vai conquistando os seus pensamentos, falando: Deus não vai te perdoar o tanto que você já errou. Nossa, isso daí já era. Não vai. Tenta outro momento. O diabo coloca no seu coração de que Deus está tão nervoso com você, mas tão nervoso com você, que você precisa tentar pagar de uma outra forma para ser perdoado. Então você tenta se envolver, você tenta ajudar mais as pessoas, você tenta, como se fosse o perdão de Deus fosse conquistado pelo nosso mérito. Aí um dia desses, eu tentando melhorar um hábito, fui lá e errei de novo. Pedi perdão. No mesmo dia, fui lá e aí eu falei: cara, Deus deve estar me odiando. Eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Deus me levou um texto onde Jesus vai falar bem assim para os discípulos: se o seu irmão errar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. E se ele errar 7 vezes com você no mesmo dia, perdoe-o. Gente, sabe o que isso confortou meu coração? Porque eu entendi que Jesus só vai falar alguma coisa que ele bota em prática. Jesus não vai falar nada para a gente fazer aquilo que ele já não fez. Então é como se ele estivesse falando para mim bem assim: Alain, o perdão que eu te dou não é porque você merece. E nunca foi. O mais limpo no reino do céu não é aquele que não se suja, mas é aquele que mais se limpa, mas é aquele que mais se arrepende, aquele que entende. Eu gosto muito quando eu vou ler Agostinho, ele fala bem assim: Deus, eu já errei demais, mas quem eu vou procurar senão o Senhor? A quem eu tenho refúgio senão o Senhor? Eu posso parecer cara de pau, esse aqui é uma tradução livre, tá? Mas eu posso parecer cara de pau, mas eu não, em outro lugar eu não vou encontrar arrependimento, em outro lugar eu não vou encontrar perdão, em outro lugar eu não vou encontrar graça do Senhor. Então Deus ele vai ministrando no nosso coração de que não é o perdão,
não é porque você merece. Você não se arrepende para Deus te perdoar. Você se arrepende porque Deus te perdoou. E Deus te perdoou de uma maneira. E quando você entende a dívida que você tinha, e que Deus te perdoou dessa dívida, não tem como ser comum, não tem como ser normal, não tem como ser mais ou menos. A entrega, a oferta é grande, a oferta é extravagante. Porque dívida nenhuma pagou o preço por mim, por eu ser salvo, por eu ter sido amado e perdoado por Deus. Eu gosto, o Tim Keller, ele vai falar uma coisa tão linda e tão maravilhosa. Ele fala bem assim: antes eu achava que Deus era misericordioso em me perdoar. Então quando eu pedia perdão, a sensação que eu tinha era tipo assim: Jesus olhava para mim, que eu fiz uma besteira, aí vai até Deus e fala bem assim: Deus, vamos lá, ele errou de novo, mas tenha misericórdia do seu filho, vai, tenha misericórdia do seu filho, perdoa ele. E Deus, tá, vou perdoar. Mas a Bíblia não afirma que Deus é misericordioso em te perdoar. A Bíblia afirma que Deus é justo em te perdoar. Ele é justo. Quando nós temos aquele versículo de João: filhinhos, façam de tudo para não pecar, mas se pecar, vocês têm um advogado que é Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe o que acontece? Toda vez que você peca e você pede perdão, Jesus está falando bem assim: Pai, eu paguei o preço desse pecado na cruz. Está aqui o sangue. Então seja justo e perdoa o seu filho. E Deus ama ser justo. Quando nós entendemos a justiça de Deus para nos perdoar, a nossa entrega é extravagante. A nossa generosidade é exagerada. É exagerada. Mas deixa eu levar para um nível maior. Quando você descobre que é perdoado, não tem como não ser perdoador. Agora é um nível que vai tocar nas nossas feridas. Olha só que interessante. Ninguém vai ser condenado por falta do perdão de Deus. Deus perdoou todos os pecados. Escuta o que eu estou te falando. Todos os pecados. Os que você ainda... O Léo já falou isso. Os que você ainda não cometeu, o que você já cometeu, o que você vai cometer, Deus já perdoou todos os pecados. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo está perdoado. Mas ninguém vai ser condenado por falta de perdão. Nós vamos ser condenados pela nossa rebeldia. Por quê, gente? Nós não nos arrependemos para Deus nos perdoar. Nós nos arrependemos porque descobrimos que já fomos perdoados. Não é nós que geramos nada em Deus. É Ele que gera algo em nós. É Ele que gera algo no nosso coração. Mas existem pessoas que elas ainda não entenderam a dívida que elas tinham com Deus. E elas não entendem que quando é para perdoar os outros, elas estão dando a condição perfeita para que essas pessoas se arrependam. Porque normalmente nos nossos relacionamentos, sabe qual é o maior nível de autoridade espiritual que nós iremos adquirir? Não é quando nós celebramos que fomos perdoados. É quando nós celebramos que nos tornamos perdoadores como o Pai foi conosco. E Jesus vai falar isso numa parábola de um rei que tinha um servo que devia a ele perdoou esse servo não perdoou o conservo, ele pega o servo e manda o servo para os seus torturadores. É uma clara referência à condenação final ao inferno. Esse servo, mesmo ele sendo condenado, ele já estava perdoado. Mas por que ele foi condenado? Porque ele desprezou o perdão de Deus. E como é que nós desprezamos o perdão de Deus? Quando nós negamos o perdão para os nossos irmãos. Gente, olha só. Se existe rancor no nosso coração,
Deus não consegue se fazer visível na nossa vida. Qual é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida? É sermos perdoados por Deus. Então, quando nós perdoamos os outros, nós estamos falando assim: deixa de ver Deus através de mim. Quando nós negamos o perdão, quando nós recusamos perdoar uns aos outros, Deus não consegue ser visível na nossa vida. As pessoas não conseguem enxergar Deus em nós, porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus, Ele quis traduzir de forma visível o que Ele é de forma invisível. E quando nós, que somos imagem e semelhança do Senhor, negamos perdoar as pessoas, a gente está dizendo que olha para mim, se eu sou imagem e semelhança de Deus, é porque eu quero que vocês olhem para mim e possam enxergar Deus. Essa é a lógica. Olhe para mim e possam enxergar Deus. A partir do momento em que eu nego perdão para o meu irmão, qual é o entendimento que as pessoas vão ter? Se ele não perdoa e ele é a imagem e semelhança de Deus, então Deus não perdoa. E Deus não tolera ter essa imagem de um pai que não perdoa. Por isso que eu acredito, eu como teólogo acredito, que a blasfêmia do Espírito Santo é você não perdoar. É o único pecado que não tem perdão. Porque Deus não tolera que a imagem de um pai que não perdoa seja passada através das nossas vidas. Gente, se Jesus na cruz tivesse tido um mínimo sinal de rancor, se Jesus tivesse revirado os olhos na cruz, se Jesus tivesse mordido os lábios, se Jesus tivesse fechado os punhos, como se ele tivesse com rancor ou guardado alguma mágoa de nós, eu e você nunca iríamos ver o Pai. Eu e você nunca iríamos presenciar quem Deus é. Então a entrega dele foi completa e foi no perdão. Quando nós descobrimos esse perdão, nós temos perdão de sobra, nós temos graça de sobra, nós temos misericórdia de sobra. Por isso a generosidade é extravagante. Tá bom? A generosidade é extravagante. O que é o generoso? O generoso é aquele que vai sempre dar. E ele nunca está pensando em receber. Ele está sempre doando. Está sempre doando. Vamos lá. Vamos entrar agora para uma área financeira, uma área delicada, onde eu queria chegar. Quando você entende a dívida que você tinha com Deus, você entende agora que o fato de Ele ter te salvado, não tem como eu entregar menos que tudo para Ele. Menos que tudo. Deus, todas as áreas da minha vida estão nas suas mãos, principalmente as minhas riquezas. E aqui eu vou falar de uma área que por muito tempo eu tive medo de falar. Gente, falar de dinheiro, de dízimo, de oferta, são coisas que me assombravam. Quando os pastores me chamavam para pregar dízimo e oferta, eu não gostava. Eu não gostava. Achava delicado falar isso. Eu não queria tocar nesse assunto. Eu não queria passar uma imagem errada. Eu não queria passar uma interpretação errada. Até que uma vez, a minha mãe, que está aqui, chegou para mim e falou assim: filho, nós precisamos falar. Se a gente não falar, o mundo vai falar. E que lugar melhor que há para a gente receber direção do Espírito Santo do nosso dinheiro, se não na igreja? Só escandaliza. Porque dentro desse texto a gente entende uma coisa: a oferta extravagante, a entrega extravagante sempre vai escandalizar. Mas quem é que se escandaliza? É quem nunca teve comprometimento com dízimo e oferta. É quem nunca chegou e falou assim: Deus, esse dinheiro é seu, não é meu. Quem se ofende são essas pessoas. E eu fiquei ofendido quando minha mãe falou isso, porque eu era essa pessoa. Eu falei: meu Deus do céu, Deus podia tocar em todas as áreas da minha vida, menos nessa. Assim, essa área aqui é minha. Essa área aqui vai ser o meu esforço. Essa área aqui vai ser o meu talento. Essa área aqui vai ser as minhas habilidades.
falei assim, a forma como Deus me humilhou para que hoje eu pudesse entender que Ele perdoou a minha dívida e eu entrego tudo nas mãos dele. A pandemia, eu vou contar algumas coisas que alguns de vocês já sabem, tá? A pandemia tirou 2 da nossa fonte de renda lá em casa. Nós tínhamos 3, eu e a Priscila, nós tínhamos 3. Ela tinha uma, eu tinha 2. 2 empregos. Ela tinha um emprego. A pandemia fez com que a gente perdesse esses 2. E as circunstâncias da vida. Só fiquei com um. Um que não pagava as contas lá de casa. Isso fez com que eu olhasse para a minha vida e percebesse que Deus não era Deus dessa área da minha vida. Porque a minha ansiedade, o meu desespero provou o quanto que eu era dependente do dinheiro. O quanto que o dinheiro era o meu Deus. O quanto que o meu esforço era o meu Deus. O que eu fiz? Peguei os pés de Jesus com muitas lágrimas. Falei, Senhor, toma conta da minha vida. Então eu comecei a criar uma atmosfera na minha casa, na minha família, mostrando que Deus é o Deus da minha vida, que Ele está no primeiro lugar. Primeiro momento do meu dia, devocional e oração. Não saio de casa sem fazer minha devocional e oração. Quando recebemos um salário, quando a gente fez um empreendimento, nesse tempo onde a gente perdeu a nossa fonte de renda, a gente fez um empreendimento que deu muito certo. Quando chegou, deu o dinheiro certinho para poder pagar as contas lá de casa. Agradecemos a Deus. Senhor, muito obrigado. A gente ainda não tinha recebido todo o dinheiro, mas a gente tinha recebido uma parte, a gente já tinha calculado que a gente iria receber, e era o dinheiro certinho para pagar nossas contas. Damos glória a Deus, porque sabemos que foi Ele que fez isso. Quando chega domingo de manhã, na igreja sede, onde nós participamos da igreja batista, Deus me pede, dá o dízimo. Eu falei, Deus é o dinheiro certinho das contas. Dá o dízimo e a oferta. Falei para Pri, meu bem, o Espírito Santo falou no meu coração para dar dízimo e oferta. Ela, amor, mas é o dinheiro certinho de pagar as contas. Eu falei, eu também falei isso para ele. Então conversa com ele depois e a gente se resolve. Mas o que eu senti no meu coração é que se nós queremos colocar ele como prioridade, nós vamos provar, num ato de fé, de que Ele é nosso Deus. Provamos. Demos dízimo e oferta. Foi um dia tenso esse dia. Esse dia a gente foi voltando para casa tenso. Minha cabeça. Nossa, foi muito louco. Será que eu escutei mesmo o Espírito Santo? Será que foi isso mesmo? Porque eu falei, amor, pode dar. Eu te dou a certeza que as nossas contas vão ser pagas. Né? Mas a mão aqui, ó. Tremenda. Deu. Na mesma semana. Não demorou muito tempo, por isso que eu gostei. Eu falei, oh Deus, obrigado. Na mesma semana, um casal de amigos nossos, do Valparaíso, que fazia muito tempo que a gente não se falava, mandou mensagem pra gente, queremos visitar vocês. Tá bom, foram visitar a gente ainda estava naquele clima, né, de saber se a gente tinha feito a atitude certa ou não. E o casal falou assim, olha gente, a gente está aqui porque Deus colocou no nosso coração para plantar uma semente na vida de vocês. Pegou um envelope e deu. Quando a gente abriu o envelope, foi 10 vezes mais, porque eu pensei o seguinte, vai ter o dinheiro. Na hora que eu peguei o envelope, eu já peguei chorando o envelope. Porque foi como se o Espírito Santo tivesse falando assim, que eu falei, que eu que vou cuidar. Eu que sou o provedor. Eu que vou sustentar. Na hora que eu peguei o envelope, eu falei para eles bem assim, eu estava chorando, eu falei assim, olha, eu não sei quanto é que tem aqui dentro, mas eu tenho certeza que é o valor certinho para a gente pagar nossas contas, porque Deus falou comigo. Aí eu abri, eu pensei que ia ter o valor certinho para pagar as contas, e deu mais. Eu fui vendo, eu falei, deve ter dado um pouco mais, mas deu 10 vezes mais do que a gente deu na igreja. Cara, a gente só soube ajoelhar, agradecer a Deus, falar. Sabe quando você tenta pegar os seus cabelos, não tem muito cabelo não, pegar os seus cabelos aqui na intimidade e tentar secar os pés de Jesus? Mas é como se eu estivesse experimentando aquilo que é ter Deus como meu Senhor e Salvador de todas as áreas. De todas as áreas. E a gente feliz, agradecemos, a primeira coisa que nós fizemos, diz minha oferta. Eu falei, a oferta vai ser um pouquinho maior, meu bem. Ela, tá bom, dando uma oferta um pouquinho maior. Pegamos nosso dinheiro, né? Uma coisa que o Léo falou que é muito interessante, a gente aprende a lidar só com os 10%, os outros 90%.
Os outros 90%, peguei, botei na sala. Estava eu e a Priscila, eu ajoelhado de um lado, a Priscila ajoelhada do outro, botamos um envelope cheio de dinheiro e oramos: Senhor, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é seu. Vamos lá, continuamos vivendo, consegui pagar as contas, presenteei a Priscila com tênis, ela me presenteou com tênis, estou muito feliz da vida. Certo dia eu acordei com um casal na nossa cabeça. Um casal na minha cabeça, né? Deus tinha mostrado um casal que desde o início da pandemia estavam sem emprego, sem sustento. E é um casal amigo nosso que estão sempre se entregando para a obra social, se doando. Eu falei: meu bem, vamos pegar esse valor aqui e dar. Sabe, mas esse valor é o que dá para pagar as contas do mês seguinte. Eu falei: vamos dar, Deus falou. E ela: bora. Porque a sensação de ser abençoado é muito bom, mas a sensação de ser abençoador é indescritível. É oferta extravagante. As pessoas iam olhar pra gente e falar assim: eu sou muito doido, eu sou muito louco, não tem nenhum sustento. Fui lá, damos para esse casal. E foi, sim, uma das melhores experiências da minha vida, ser resposta de oração para alguém. Damos. Na semana, uma amiga nossa lá da escola, a minha diretora, que nem crente é, falou bem assim: Alaí, senti aqui de presentear vocês. É mesmo? Na hora que eu assim: rapaz, Deus tá provando mesmo que o trem, que ele tá cuidando da gente. Eu falei: é mesmo, então toma aqui. Ela pegou o carro dela tava lotado de compra, e só coisa top. É só, assim, era leite ninho. Velho, nunca comprei leite ninho. Eles tinham comprado leite ninho pra mim. Tinham comprado saco de arroz de 5 quilos aquela marca boa, que a gente tava lá ontem, Silas. O nome da marca? Caminho? Hã? Caminho. Caraca, mano, essa marca é muito doida, essa marca é muito boa. E tal, eu lembro que eu voltei pra casa com um saco de arroz bem aqui, ó, espremido no meu carro, porque não cabia de tanta comida que eles tinham nos dado. Eu falei: e a diretora nem crente era. Aí eu voltei pra casa, eu falei: amor, olha só o que tem aqui. Ela falou: meu Deus do céu. A gente pegou, chorou, se sentiu muito amado, né? E tinha tanta coisa que ele falou bem assim: cara, a gente não precisa disso tudo. Ainda conseguimos montar 2 cestas básicas e alguns alimentos avulsos para poder doar de coisa, porque a gente não precisava de tanto. Então a gente pôde ainda alimentar mais 2 famílias e alguns dos nossos amigos que estavam precisando de coisa. Alguns amigos chamavam a gente para ir para a casa deles e a gente levava um óleo. Você tá aí, brother, um óleo? Você vai, é porque tá sobrando lá em casa. Deus abençoou e o trem foi dando. E a gente foi abençoando. Certo dia, numa conferência de avivamento que estava acontecendo lá na sede, isso foi um sábado de manhã, eu falei: Deus, eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Mas acabou o dinheiro. Então eu queria dar mais. Eu queria ter alguma coisa para dar. E Deus falou: você tem. Na hora eu já sabia que ele ia pedir meu tênis, que a Priscila tinha acabado de me dar. Eu estava me sentindo tão bonito com aquele tênis. Para algumas pessoas pode até parecer besta, mas eu sou um cara muito vaidoso com roupa, mano. Se eu boto um tênis e me sinto bonito, cara, aquilo dali ganha um espaço no meu coração que eu não abro mão para ninguém. Assim, isso aqui é meu e pronto, tava me sentindo Brad Pitt com aquele tênis. Eu ainda falei assim: cara, vou gravar altas coisas com tênis. Eu chegava num lugar, eu chegava assim, ó, mostrando um tênis assim, ó, pra poder mostrar que o tênis era bonito e o tênis ficou legal. E Deus tinha me falado: me dá o seu tênis então. Aí eu falei: peguei um tênis velho. Eu falei assim: não, você não quer viver o melhor? Então me dá o seu melhor. Aí eu peguei o tênis, falei: Deus, eu vou chegar lá no culto, Deus vai me mostrar quem eu preciso entregar o tênis. É a pessoa que eu preciso doar o tênis. Deus fala muito através da minha intuição, fala muito através da minha consciência. Deus não é o tipo de cara que tipo, eu escuto a voz dele falando assim: meu filho, não sei o quê. Não. Deus fala comigo na minha voz. E eu peço para Ele falar comigo na minha voz, na transformação da minha mente, né? Para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então eu falei: Deus vai mostrar. Na minha intuição eu vou saber para quem eu vou entregar, porque Deus vai me mostrar alguém. Chegou a tarde, a gente foi lá na casa da minha sogra almoçar, porque a igreja fica na Samambaia, minha sogra mora na Samambaia. Chegando à tarde lá, começamos a conversar e tudo, que ele estava almoçando e ia ficar direto para a igreja. A minha avó, que é a mãe da minha sogra, falou bem assim: Alaí, fulano aceitou Jesus. E fulano já estava no caminho todo errado. Esse fulano, com 16 anos, ele já tinha foi para os menores detentos, já roubou, já traficou, aquelas coisas todas. E aí ela foi lá e falou assim: fulano aceitou Jesus. Na hora o Espírito Santo falou: é para ele que você tem que dar o tênis. Aí eu fui. Só que no meio do caminho eu comecei a altos conflitos. Falei: e se ele não aceitou Jesus de verdade? E se eu der o tênis?
ele pegar e vender para usar droga. O Espírito Santo foi meio que me repreendendo. Cala a boca. Só dá, eu faço o resto. Eu vou fazer o resto. Eu falei, Deus, tá bom. Mas eu quero ter a certeza que é para ele que eu vou dar o tênis. Então eu vou perguntar o número dele. Vai ter que me falar 40. Não é 39, 40. Não é 40, 41. Não, ele vai falar 40. Cheguei lá, comecei a trocar ideia com ele. Falei assim, meu brother, e aí? E essa história aí que você aceitou Jesus? Eu falei, pois é. Sabe quando a pessoa está muito sem graça, não consegue te encarar nos olhos? Porque ela sabe que você sabe as besteiras que ela já fez? Então ele não conseguia muito me encarar nos meus olhos. Não conseguia muito olhar os meus olhos. Como se ele estivesse pensando mais ou menos assim, ele não vai botar fé que eu mudei de vida. E na verdade quase ninguém bota fé que eu mudei de vida. Eu comecei a trocar ideia com ele. Eu falei assim, meu brother, deixa eu te falar uma coisa. Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer que o diabo colocou muitas mentiras no seu coração e você acreditou. O diabo falou que você só teria coisa boa se você roubasse. Você só seria ser reconhecido na vida se você traficasse, se você não sei o quê. Isso são mentiras do diabo para a sua família e para a sua vida. Agora Deus está falando que vai cuidar de você, que Ele escolheu as pessoas fracas desse mundo para confundir as fortes. São as pessoas que ninguém bota fé em nada. São pessoas que todo mundo olha e fala assim, essa pessoa não tem mudança, porque quando muda, todo mundo tem a certeza que foi Deus que mudou. É esse tipo de gente. Aí ele chorava. Ele falou, eu quero Jesus, obrigado, então não sei o quê. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você calça? 40. Toma um presentão de Deus para você. Aí pronto. Aí foi só um momento da gente ajoelhar junto, oramos, entregamos a Deus tudo que ele tinha vivido. E falei, saí de lá. Sabe quando você sai? Pensando, eu poderia pegar todos os tênis do mundo que não pagavam o preço do momento, do valor do momento que eu vivi naquele lugar. E a nossa vida foi continuar. Eu comecei a fazer algumas coisas na minha vida do tipo, eu falei, vou trabalhar em todas as áreas da minha vida. Eu recebo 50 reais de gasolina da escola. Toda vez que eu vou no posto, eu não abasteço 50 reais, eu peço 45. Aí quando o cara vai me dar o troco, eu falo assim, meu brother, fica com o troco porque Deus que mandou. Ah, bicho, sério mesmo, irmão? Foi sério mesmo. Deus que mandou e tal. Aí o olho chega a ser 5 reais, gente. 5 reais. De vez em quando eu aumento. Aí teve um rapaz lá que já sacou. Aí toda vez que eu vou abastecer, ele falou assim, ó, patrão, aqui ó. Já sabia que era onde ele ia. Aí teve uma vez que eu parei ali e falei assim, meu brother, qual é o seu nome? Tal coisa. Né? O que você faz na vida? Além disso, né? A sua família e tudo, tal, não sei o quê. É isso. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou no meu coração de que um dia é você que vai fazer isso que eu estou fazendo. Recebe isso de Deus, porque Deus vai salvar a sua família, a sua vida. Aí ele ficou, sabe quando a pessoa está querendo chorar, mas só o olho fica vermelho de lágrima, está segurando? Posso fazer uma oração por você? Pode. Oramos. Falei, você aceita Jesus como seu Salvador? Aí, eu já sou crente. Aí eu falei, mas crente como? De vez em quando eu vou para a igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, não é assim não é assim que funciona. Aí beleza. Né, eu falei para ele tudo, vou correr aqui. E eu lembro uma vez que eu fui fazer um jejum para cá, para as coisas que estavam acontecendo nesse lugar. Só que o colégio também tinha me abençoado pagando meu almoço todo mês. Aí eles me deram almoço, eu estava de jejum. Aí eu falei, vou devolver o almoço. Mas na hora eu pensei, eu falei, não vou devolver o almoço. Eu vou sair na rua e Deus vai me mostrar quem eu vou entregar esse almoço. Saí na rua, eu vi um rapaz lá perto de uma moto, que ele estava sentado mais ou menos no meio fio. Eu falei, meu brother, aceita um almoço aí? Ele falou assim, meu irmão tava pensando nisso agora, como é que eu ia almoçar? Minha moto estragou e tudo, a casa da minha irmã tá, eu não sei o que. Aí depois ele sentou trocando ideia e tal, o nome dele, Andrezinho do Forró. Aí ele falou bem assim pra mim, um dia eu vou ficar famoso e você vai aparecer no meu clipe. Você vai poder falar, eu ajudei o Andrezinho do Forró. Eu falei, é mesmo, é isso mesmo. Eu tenho, todo lugar que eu passo, eu falo, Deus, aonde que eu posso abençoar? Esses dias, gente, eu tava falando pra Priscila, gente, eu vou correr, tá? Eu tava falando pra Priscila bem assim, amor, só falta, eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida com Deus, só falta a minha saúde, que eu sou um cara muito sedentário. Falei, só comentei com ela. Aí eu tava conversando com um amigo meu, que não sei o que, ele falou bem assim pra mim, mano, deixa eu te falar uma parada, vou pagar 3 meses de academia pra você e vou te acompanhar. Eu falei, mentira.
É sério. Aí eu falei, beleza então. Pagou 3 meses de academia lá na Smart Fit. Agora eu tô na filosofia maromba. Todo lugar, whey protein, é só assim, chegar e ficar se sentindo maromba. E isso tem feito tão bem para minha saúde, para minha vida, porque eu tô sentindo que Deus está cuidando de todas as áreas. Ele está cuidando de todas as áreas. Aí, esses dias eu cheguei para conversar com ele e falei assim, bem, tu bota fé que Deus já me abençoou? Foi mentira. Ele lá no trabalho saiu lá a comissão, o teto que a gente recebe de comissão é R$1.000. Depositaram R$3.000 na minha conta. E sabe qual é o melhor? Foi qual é? Deus já me colocou na minha mente, quem eu preciso dar esse dinheiro. Eu falei, é isso, irmão. É isso. Deus já mostrou quem eu preciso abençoar por conta disso. Você vai ver que Deus, esses dias, gente, eu bati um carro. Cara, foi a pior coisa assim, eu falei, Senhor, eu tinha tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar agora com isso. Eu bati o carro no sábado. Na segunda-feira foram fazer o orçamento do meu carro, tinha dado um absurdo. Eu falei pro brother lá, meu brother, eu não tenho dinheiro para pagar isso, cara. Eu vou ser pai agora do segundo filho, eu não consigo esse negócio, eu não vou conseguir pagar. Eu disse, mano, é isso. Se você achar mais barato que isso, você pode suspeitar. Aí eu fiquei todo preocupado, eu falei, meu Deus do céu, e tal, não sei o que, mandando mensagem e tal, não sei o que. Até que falaram, mano, e o Misael? O Misael tá ali, gente. Levanta a mão aí. Misael ali foi o mecânico que salvou a minha vida. Ele falou bem assim, não, vem pra cá, a gente vai fazer um preço bacana, vamos não sei o que, vamos dar um jeito. Aí eu falei, cara, é isso, obrigado, Senhor. Mas ainda assim, era um valor que eu não tinha. Cheguei à noite, um brother me manda mensagem, falou assim, mano, como é que você tá? Eu falei, tô bem, mano, só aconteceu umas coisas e tal, não sei o que. Aí ele falou bem assim pra mim, deixa eu te falar uma parada, quanto é que deu esse orçamento? Eu falei, deu isso. Aí ele falou, Deus mandou eu consertar seu carro. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu não passei uma semana preocupado com isso. Porque eu fiz uma oração meio louca, igual de Davi. Sabe como é que Davi conquistava Deus? Estavam os inimigos, tudo querendo derrubar Davi, matar Davi. Aí sabe o que Davi falava? Senhor, deixa eu prevalecer contra os meus inimigos. Porque se eu morrer, quem te louvará? Os mortos não te louvam. Aí Deus falou, é verdade. Ele está certo. Então eu falei bem assim, eu falei, Senhor, eu podia estar me preocupando com a igreja, eu podia estar me preocupando com a minha família, eu podia estar me preocupando em dar uma aula sensacional para os meus alunos, eu podia estar me preocupando com tudo isso, mas vou ter que me preocupar com isso, Pai. Isso vai roubar meu sono. E não é que Deus escutou minha oração? E eu percebi que foi o cuidado de Deus em todas as coisas. Para encerrar, se você está escandalizado com essa oferta dessa mulher, é porque você não viu Zaqueu. Zaqueu, ao sentar na casa de Jesus, Jesus fala bem assim, ele fala isso para Jesus, eu vou te entregar metade das minhas riquezas. E quem estiver devendo onde eu roubei, alguma coisa assim, eu vou devolver 4 vezes mais. Se você está escandalizado com essa oferta de Zaqueu, é porque você não viu a de Salomão. Salomão, com todo o rei que subia ao trono, o comum é esse rei sacrificar um touro para Deus. Salomão sacrifica 1000 touros para Deus. Em recompensa disso, ele se torna o homem mais sábio do mundo. Deus fala bem assim, você pode ter o que você quiser. Eu te dou o que você quiser. Se você está escandalizado com isso, é porque você não viu Abraão. Ele fala, meu único filho, eu me entrego ao Senhor. E Deus salva. E faz esse filho ter uma descendência. Se você está escandalizado com isso, é porque você não viu o nosso Deus, que entregou o próprio filho dele na cruz por nós. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é um pai. Mas ele doou. Ele deu o seu melhor. Deus foi extremamente exagerado.
todas as vezes que nós nos entregamos de forma exagerada, nós estamos reproduzindo quem Deus é nas nossas vidas. Porque foi isso que Ele fez por nós. Vamos orar. Que nós não sejamos o jovem rico que deixou de seguir Jesus por causa só de uma área que ele não queria ser generoso. O jovem rico é o típico cristão de banco. É que entrega quase tudo, mas não entrega tudo. Quantas vezes nós entregamos quase tudo? Quantas vezes nós escandalizamos com quem entrega tudo? A gente fala, não precisa. Nós nos tornamos Judas. Quando Maria derrama aquele perfume aos pés de Jesus, e Judas fala, poderia ter pegado e vendido para dar o dinheiro para os pobres. E Jesus fala, ela sabe o tamanho da dívida dela e o quanto que ela foi perdoada. Por isso ela entregou dessa forma. Todas as vezes que nós entregamos o nosso máximo, todas as vezes que nós entregamos o nosso tudo, Deus prepara a atmosfera desse lugar para o sobrenatural acontecer. E eu declaro sobre a sua vida que milagres vão acontecer, porque eu tenho certeza que você foi tocado por essa mensagem. Tenho certeza que você foi ministrado e exortado pelo Espírito Santo a entregar tudo na sua vida, em ser alguém generoso. Quando nós somos gratos, nós não medimos a nossa generosidade. Por isso, semana passada nós escutamos sobre gratidão. Deus estava preparando o nosso coração para que hoje a gente pudesse experimentar da vontade de Deus, do Deus provedor, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que dá, do Deus que tira, mas é o Deus que está no controle, é o Deus que perdoa, é o Deus que é gracioso, é o Deus que não estava com expectativa da gente se arrepender para Ele nos perdoar. Ele se entregou, Ele nos perdoou. Ele entregou o seu máximo, Ele entregou tudo. Que o nosso coração não seja rebelde a ponto de olhar para todos esses milagres, a ponto de olhar para todas essas verdades e se voltar contra o conselho de Deus para as nossas vidas. Quem muito sabe o quanto foi perdoado, muito é amado. Muito ama, muito perdoa, muito se doa. Que o Espírito Santo prepare essa igreja para abalar as estruturas do inferno, as estratégias que o inferno tinha preparado para esse país, para as nossas famílias, para as nossas casas. Aqui não vai acontecer. Porque nós nos levantamos para arrancar, destruir as portas do inferno. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo dia de hoje. A minha oração é que o Senhor coloque a certeza no coração de cada um aqui de que é o Senhor que está no controle das nossas vidas, de que nós não precisamos ter medo, que aqui sejam pessoas dispostas a abrirem mão de qualquer coisa, porque sabe que foi o Senhor que deu, e sabe que o Senhor não vai nos deixar mendigar o pão, porque o Senhor cuida de nós através da sua família. Que o Senhor possa agir
na vida das pessoas que ainda tem alguma área que está ansiosa porque não está confiando totalmente no Senhor. Age agora, Pai. Venha passear nesse lugar, Espírito Santo. Venha falar ao coração de cada um. O Senhor sabe a nossa entrega. O Senhor sabe o quanto que nós estamos orando por essa igreja, por essas pessoas. O Senhor tem visto, Pai, a nossa entrega. O Senhor tem visto o nosso secreto, Senhor. Então nesse momento, Pai, nos recompensa com a Tua presença, Senhor. E fazemos essa oração sabendo que essa semana iremos testemunhar milagres na nossa vida. De alguém que está se entregando de forma exagerada, extravagante, entregando tudo, porque o Senhor entregou tudo por nós. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.